Hoje nós vamos falar sobre administração por objetivos, ok? É uma teoria que posso dizer que é uma continuidade de alguns conceitos, de algumas técnicas, de alguns conteúdos que já foram observados na teoria neoclássica, ok? Então, para sermos sucintos, já vamos aqui diretamente para saber a origem, né? Então tá aqui, ó, administração por resultados, né? Que é a APO, o nome é administração por objetivos, mas também conhecida por administração por resultados, tá? Constitui o modelo administrativo identificado com espírito pragmático e democrático da teoria neoclássica. Surgiu em 54 e o precursor dessa teoria, e conhecido inclusive como o pai da administração por objetivos, é o Peter Drucker, ok? Ele inclusive tem um livro sobre isso, tá? Especificamente para tratar objetivos dentro da administração. Qual que é a ideia, né, da APO, Administração por Objetivos, APO? Então, a primeira situação é assim, que a empresa ela deve ter no seu rol, né, de estratégias o estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e o seu superior, ok? Depois a empresa tem os objetivos para cada departamento. Em seguida, a interligação entre os vários objetivos desses departamentos, ok? ênfase na mensuração e no controle do resultado, ou seja, como é que eu chego em determinado local, eu alcanço uma determinada meta, uma determinada tarefa, e como é que eu faço a medição disso, né? Item 5, contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. Para que isso? Porque você precisa saber se deu certo, de que maneira que deu certo, precisa rever algo, né? Precisa ter ali um olhar para corrigir um certo rumo, ok? E está sempre em avaliação, né? Então eu tenho um objetivo definido, eu tenho uma meta definida, precisamos resolver tal coisa, e você tem um curso de ação, né? Você tem um plano, e você vai resolvendo isso. Durante a execução desse plano, você precisa saber, né, se precisa fazer alguma alteração, alguma correção, né, para que esse objetivo seja alcançado, ok? Item 6, participação atuante da gerência de subordinado, por quê? Porque o grupo, né, vou dizer assim, gerência e sua equipe, precisa estar totalmente sincronizada para o alcance de cada tarefa, de cada objetivo proposto, tá certo? E, lógico, apoio intensivo do staff, né? Então, sempre tem lá uns órgãos de assessoria, como nós já conversamos em outros vídeos, para que o rumo da coisa não saia dos trilhos, tá certo? Então, aqui nós temos um gráfico bacaninha, identificando mais ou menos como é que seria isso, né? Então você tem aqui, ó, um gerente e o seu subordinado ou equipe de subordinados, tá certo? Então observe que em conjunto, ó, formulação conjunta de objetivos de desempenho, e aí você tem a ação individual do gerente e a ação individual do subordinado. A ação do gerente está basicamente direcionada em proporcionar apoio, dar direção e observar os recursos, né? Do subordinado é desempenhar a tarefa para a qual ele foi designado, ok? Olha o próximo passo, avaliação conjunta do alcance desses objetivos. E já nesse instante já se faz a reciclagem, ou seja, precisamos corrigir algo, né? E aí faz a retroalimentação, ou seja, ó, aqui volta para o gerente, começa de novo, e da mesma forma que volta para o subordinado e começa de novo. Formulação conjunta dos objetivos, ação individual do gerente, ação individual do subordinado, avaliação conjunta, volta mais uma vez, ok? Forma-se um ciclo, né?
Então, a ideia tá, olha, nós temos a realidade, ou seja, uma situação atual, né? E uma situação desejável. Quando a gente fala hiato, podemos traduzir por uma lacuna, tá? Uma lacuna de desempenho, ou seja, o que está faltando entre a situação atual e a situação desejável. Então, isso é observado, vamos dizer assim, o gerente e os subordinados observam o que precisa ser feito, né? E colocam em ação algum plano para que a realidade atual seja condicionada para o alcance do objetivo desejado, ok? Isso pode envolver treinamento, viu? Pode envolver treinamento, pode envolver capacitação de novas habilidades fora do seu setor. Então vamos dizer que eu sou uma pessoa que trabalha com dados, mas eu trabalho com dados em uma determinada situação, mas eu não conheço estatística, por exemplo, ok? Porque não faz parte do meu trabalho. Só que a partir de um determinado objetivo, será exigido o conhecimento básico de estatística. O que a gente faz? A empresa proporciona ou um treinamento, ou uma capacitação, para que você adquira aquelas habilidades em estatística, tá? E aí o que acontece? A situação desejável, ela vai chegando mais próximo da realidade. Tudo bem? Então aqui tem umas características próprias, né? Então existe sim uma interação entre superior e subordinado. Superior e subordinado negociam entre si e fixam objetivos a alcançar. Só por esse item você já observa que a APO ele é um modelo democrático de gestão, né? Tá certo? Então eu sempre estou em contato com os meus subordinados e superiores para determinar os objetivos e os critérios que precisam ser resolvidos, né? Então eu não imponho, tá ok? Ó, faça isso. Não, como é que seria a melhor forma de fazer isso? Ok? ênfase no presente e no futuro, ênfase nos resultados e não nos meios. Por isso que a administração, conhecida também por administração por resultados, né? Então, porque ela tem ênfase nos resultados. Existe uma retroação frequente, contínua, mostrei agora há pouco, né? Ou seja, você está sempre voltando ao início e observando o que precisa mudar e melhorando os controles, melhorando os processos. Redefinição periódica de objetivos, ou seja, hoje nós temos isso e temos que alcançar isso até dia tal. Quando chegar dia tal, nós já temos outro objetivo e assim sucessivamente, né? Da mesma forma que eu faço a redefinição dos objetivos, eu também redefino os critérios de avaliação do desempenho, tá certo? Os objetivos relacionados com o trabalho atual e com a carreira futura do subordinado, então eu preciso também prepará-lo para um determinado futuro. Falei agora há pouco dos treinamentos e capacitação da estatística, né? Então eu estou vendo aqui que futuramente nós vamos precisar de um profissional com isso, com habilidade tal, tal, tal e tal. Então eu já venho preparando esse profissional, tá certo? Para exercer essas atividades no futuro, ok? E tem também uma ênfase na mensuração, ou seja, em ferramentas de medição, né? Então eu preciso medir as coisas e eu preciso controlar as coisas. Então a APO também tem ênfase nisso, né? Tá certo? Aqui tem um ciclo, né, contínuo da APO. Como é que seria desenvolvido isso no ambiente da empresa? Então vamos dizer que exista por parte da diretoria a fixação dos objetivos globais. A partir disso é elaborado um planejamento estratégico. A partir disso é elaborado os objetivos dos departamentos para o ano, ok? E aí, olha a setinha para onde vai, ó. Então nós já temos os objetivos do departamento. Aí é feito um plano tático. Plano tático é o plano gerencial, né? Então como é que nós vamos desenvolver o que foi solicitado,
Desdobramento do plano tático em planos operacionais. Os planos operacionais é o plano que a gente chama de plano de chão de fábrica, que é o plano de execução, ok? Em seguida, avaliação dos resultados alcançados em comparação com os objetivos do departamento. Então precisávamos, vamos lá, vamos criar uma situação aqui. Precisávamos vender 10 produtos em 5 dias. Foi vendido? Não. Então precisamos observar, revisar isso, né? Então, ó, revisar os planos do departamento. Não deu para vender 10 produtos em 5 dias. Então, o que que houve? Há um problema de objeção, não tem mercado, e aí começa-se os debates, né? Para alcançar, não só alcançar, mas fazer uma remodelação, né? Propor alterações no modelo como os planos são desenvolvidos no departamento, e aí a partir disso os gerentes desenvolvem novos planos táticos que se desdobram em planos operacionais e vamos lá buscar os resultados outra vez, ok? E aí só para encerrar o ciclo aqui, ó, avaliação dos resultados alcançados em comparação com os objetivos, né? Então você teve aqui um problema, vendemos os 10? Não, revisa. Vamos fazer dessa forma, tá, ok. Agora, avaliou, vendemos os 10? Sim. Tá, então continua para o próximo objetivo. Não, não vendemos. Então vamos remodelar de novo o objetivo do departamento para criar novo plano tático, novo plano operacional e assim sucessivamente. Ok? Então, por que o objetivo é importante? Primeiro porque proporciona uma diretriz, né? Então, onde é que eu preciso chegar? Exemplo, quero comprar um carro. Ó, o objetivo qual é? Comprar um carro. Tá certo? Então, eu vou criar condições suficientes para que em um determinado prazo eu compre esse carro, né? Então, ó, permitir o trabalho em equipe, elimina tendências próprias, né? Egocêntricas, né? As próprias tendências pessoais ou de grupo que existem na organização, ou seja, determinado grupo acha que pode fazer determinada coisa, nós somos melhores que A ou B, então quando você tem um plano traçado isso não existe, porque todos devem seguir a rota, ok? Servem de base para avaliar os planos, evitam erros devido à omissão, principalmente omissão, tá? Muitas vezes um gerente ou um determinado departamento esquece de resolver determinados pontos, né? Ou então omite informação necessária sobre determinadas tarefas. Melhora as possibilidades de previsão do futuro, porque você tem lá uma diretriz, né? Então a organização deve dirigir o seu destino em vez de submeter-se ao acaso. E quando os recursos são escassos, os objetivos ajudam a orientar e prever sua distribuição criteriosa. Volta no exemplo do carro, né? Eu quero comprar um carro, quanto custa? Sei lá, X mil. Eu preciso me planejar, eu preciso guardar tanto por mês para que num prazo de um ano eu consiga comprar o carro, ok? Funciona mais ou menos desta forma. E se eu for pensar numa empresa como um todo, numa organização, qual que é, como é que a gente escolhe um objetivo, né? Quais são os primeiros? Já vou falar de hierarquia, né? Quais são os mais importantes? O meu objetivo é mais importante que o dele? Ou então todos nós só estamos vendo o objetivo de determinado departamento? Como é que funciona isso, né? Então, olha só. Como é que nós escolhemos um objetivo? Então, a primeira ideia é procurar a atividade que tem maior impacto no resultado da organização. Então, vamos dizer que o foco da nossa organização é venda. A empresa decidiu que ela quer ter uma maior participação no mercado. Ok? Então ela decidiu isso. A alta direção falou: precisamos aumentar nossa participação no mercado, ou seja, nós temos que vender mais. Ótimo. Como é que a gente resolve isso? Então vamos ver as atividades de venda.
Departamento comercial. O departamento comercial tem vendido? Tem dificuldade? Como é que está se desenvolvendo? Temos mercado? Temos procura pelos nossos produtos? Porque a partir do entendimento de que se temos ainda, né, demanda pelos produtos, então quer dizer que eu vou observar o departamento seguinte, que é produção. Se o meu departamento de vendas começar a vender 100 produtos por semana, a primeira pergunta em seguida é: o meu departamento de produção consegue produzir? Se a resposta for não, então o objetivo precisa ser revisto. Porque o que acontece? Nem sempre é possível aumentar a produção. Depende de maquinário, de mão de obra, de atividades de supply chain, né? Quem não lembra de supply chain é a cadeia de suprimentos, ou seja, compra, armazenamento e transporte. Ok? Então, mas nós temos que vender 200 por semana. Tudo bem, temos capacidade para isso? Né? Nós conseguimos produzir? Se produzirmos, conseguimos entregar? Então, observe que a interligação dos objetivos departamentais é primordial nesse sentido, ok? Mas continuando dentro da escolha, então nós decidimos que as atividades que têm maior impacto sobre o resultado. E vamos dizer que nós queremos aumentar a participação no mercado. Então esse objetivo deve ser específico, ele tem que ser mensurável e tem que ser baseado em dados concretos. Ou seja, o que queremos, quanto queremos e quando queremos. Devemos focalizar objetivos na atividade e não na pessoa. Então eu quero aumentar venda e não que uma pessoa trabalhe mais. Entende a diferença? Então, olha, precisamos focar o objetivo na atividade. Então precisamos aumentar a venda e não fazer com que uma pessoa específica desenvolva além da sua capacidade. Detalhar cada objetivo em metas menores. Usar uma linguagem compreensível para os gerentes, porque muitas vezes, até mesmo por querer ser diferente, querer realmente mostrar serviço, os gerentes acabam fazendo muita atividade fora do contexto, ok? Manter-se dentro dos princípios de administração, concentrar-se nos alvos vitais do negócio e não se dispersar em atividades secundárias. O objetivo deve indicar os resultados a atingir, mas não deve limitar a liberdade de escolha dos métodos. Então, normalmente a gente fala, olha, nós precisamos vender mais, certo? Certo, pronto, mas como é que nós vamos resolver isso? E o departamento resolve. Então eu não vou dizer, olha, vocês precisam fazer desta forma, desta, porque aí vai vender mais. Talvez sirva como sugestão, mas não como ponto final. Ok? A teoria diz que o objetivo deve ser difícil de atingido, né? Deve ser difícil de ser atingido, requerendo um esforço especial, mas não a ponto de ser impossível. Como diz na literatura científica, ele precisa ser exequível, ou seja, ele tem que ser executável. Tudo bem? Desculpe. O objetivo deve representar uma tarefa suficiente para o ano, que nós chamamos de exercício fiscal. E o objetivo deve estar ligado a plano de lucros da empresa, que deve ser, para alguns autores, o último objetivo. Tá? Então, muitas vezes, que nem a venda, né? Nós começamos com um exemplo de querer aumentar a participação no mercado. Nem sempre a participação no mercado está atrelada a maiores lucros. Aí você fala, mas eu não vou vender mais? Vamos vender mais. Só que você vai vender mais, você vai produzir mais, você vai ter mais custo operacional. Ok? E muitas vezes, para vender mais, você começa a fazer promoções.
e que essas promoções diminuem a sua margem, né? Então, observe que nem sempre vender mais é sinônimo de lucro, tá? Embora contabilmente tem todo um trabalho, né? Tem toda uma situação para chegar realmente no lucro operacional, no lucro do resultado, tá? Do exercício, né? Chama lucro do resultado do exercício. Tá certo? Tá, então eu quero ser líder de mercado, por exemplo. Eu consigo ser líder de mercado não tendo lucro? Consegue. Muitas empresas mantêm um determinado produto no mercado apenas para manter a liderança dele, mas ele tem uma margem tão pequena que muitas vezes ali não compensa muito, porque o custo operacional da produção dele é alto. E ele não consegue, se ele aumentar o preço final do produto, ele não consegue ter uma margem suficiente para gerar um resultado positivo suficiente, assim, que gere lucro, né? Então o que acontece? Ele mantém esse valor num determinado patamar, que o produto está no mercado, consegue se manter no mercado, a empresa consegue produzir e ofertá-lo, mas nem sempre consegue um lucro operacional satisfatório. Tudo bem? Os objetivos mais comuns nas empresas, que nem eu acabei de falar, olha só, nem fiz uma relação direta, hein? Posição competitiva no mercado, ou seja, eu quero ser líder. Outro objetivo, ser inovador, ter criatividade nos meus produtos. Ou seja, os meus produtos são mais criativos, são mais inovadores. Eu quero melhorar produtividade, eficiência e nível de qualidade em algum aspecto no produto. Eu quero ter uma condição de aplicação rentável dos recursos físicos e financeiros. Outro, quero melhorar a taxa de dividendos ou índice de retorno do capital investido, ou seja, o lucro, né? Qualidade da administração, desenvolvimento do executivo. Outro, responsabilidade pública e social da empresa, satisfação do cliente, competitividade no cenário globalizado. Aqui são alguns exemplos, ok? Tem empresa que pode ter como objetivo modernizar seu processo de produção, saindo de uma produção totalmente manual, né, focada no ser humano, para uma produção autômata ou baseada em inteligência artificial. Ah, mas isso é possível? É, desde que seja execuível. Você pode automatizar tudo na sua empresa? Não, nem tudo é possível, mas tem departamentos que pode ser feito. Exemplo, metalurgia. Produção de carro, por exemplo, 90% da produção mesmo, da mão de obra ali, é feita por robô. Ok? Então, quer dizer, ainda tem a participação humana? Tem, porque é necessário. Principalmente, vamos se falar, continuando falando de carro, a parte dos acabamentos, né? Então o robô ele não consegue ainda fazer com precisão e velocidade, por exemplo, fazer um acabamento de painel, verificar a condição de botões, ligação de fio, essas coisas, né? Não quer dizer que não será possível no futuro, mas atualmente prefere-se utilizar ser humano para fazer isso, ok? Olha a hierarquia aí, ó. Quais são os objetivos mais importantes para a nossa empresa? Eu não sei. A direção que vai, por meio de reuniões e de vários debates, identificar o que nós queremos, né? Como mais prioritário até o menos prioritário. Mas o que nós devemos observar? Então, por exemplo, o objetivo deve traduzir as aspirações fundamentais da empresa. Devem fazer com que todos os órgãos da empresa contribuam com a parcela do esforço. Deve levar em conta a necessidade de várias alternativas para sua execução, assim como a relativa eficiência e o custo de cada uma delas.
voltamos a falar da produção. Olha que interessante, né? Então, eu consigo aumentar a produção? Eu consigo, mas qual é o custo envolvido nisso? Será que eu tenho que aumentar a máquina? Será que eu tenho que aumentar a área de produção? Será que eu tenho que botar mão de obra a mais? Sem contar recurso e outras coisas, né? A cadeia de suprimento, por exemplo, eu vou ter que ter um estoque para matéria-prima maior. Eu consigo adaptar isso? Ó, são questões que eu preciso responder, tá certo? Os objetivos devem ser comunicados a todos os interessados para que cada qual compreenda as metas da respectiva função e suas relações com objetivos fundamentais da empresa. Ou seja, nós precisamos ser líder de mercado. Qual é a minha parte nisso? A minha parte nisso é fazer tal coisa. Então eu entendi o que eu preciso fazer. Qual é a minha parte? Tá? Então, quando cada um entende o que é necessário fazer, quando todos alcançam suas respectivas metas, o objetivo da organização tem uma probabilidade muito maior também de ser alcançado. Ok? Os objetivos devem ser revistos e reexaminados periodicamente para que sejam atualizados de acordo com a mudança das condições de mercado. Vamos colocar aqui um exemplo muito claro: empresas que negociam com base no câmbio. Né? Então, dólar aumentou, dólar abaixou, euro aumentou, euro abaixou, a empresa tal tá ruim na bolsa, as ações caem, todas essas coisas aí envolvendo volatilidade de mercado. Se uma sua empresa ela opera no mercado com base nessas volatilidades, os objetivos devem ser reformulados a cada período, porque senão, vamos dizer que eu fiz um planejamento aqui e todo o meu plano foi desenvolvido com dólar a R$3. O dólar chegou a R$5 e alguma coisa. Será que o plano vai ser alcançado? Qual é o custo extra? Então, por isso que precisa ser reformulado. Tudo bem? Aqui tem um exemplozinho, né, do hierarquia de objetivos. Então tá aqui, retorno sobre investimento empresarial. Então, isso é um objetivo. Então, o que nós queremos fazer? Queremos fazer pelo aumento do retorno. E nós temos aqui a redução do investimento. Então, objetivos organizacionais. Ok? Dentro do aumento do retorno, eu tenho os objetivos do departamento. Aumento do faturamento e redução de custo. O objetivo operacional de quem realmente executa. Utilização eficiente dos atuais recursos. Então, programa de melhoria de equipamento, programa de aplicação. Aqui, aquisição de recursos adicionais. Programa de aquisição de novos equipamentos. Programa de captação de recursos. Recrutamento e seleção de novos empregados. Percebe como a coisa ela tem assim um organogramazinho, não sei se eu posso usar essa palavra para ficar bonitinha, um organograma, né, de tarefas, né? O certo seria um fluxo. A palavra certa seria um fluxo de tarefas que demonstra ter uma hierarquia, né? O que nós precisamos fazer por departamento, por tipo de departamento, por tipo de operação, né? Então nós temos objetivos da organização, dos departamentos e dos operacionais, que é a parte de quem realmente executa, ok? Bom, isso tudo remete à estratégia. Falei bem no início dessa aula, né? Estratégia da organização. Então, a teoria neoclássica marca a mais forte ênfase aonde? Planejamento estratégico, né? Então, quer dizer, nós temos uma estratégia, qual é, né? Como é que a empresa vai atuar? E qual é a estratégia que ela escolheu para atuar no mercado? Gente, tem um montão de teoria, né? Tem um monte de estratégia. As mais conhecidas é do Michael Porter, né? Tem também as teorias do Dupont, tem a teoria Drucker. Drucker propôs algumas teorias também, algumas estratégias para serem utilizadas no mercado. Ou seja, tem estratégia para todo lado. Mas como é que a empresa quer trabalhar? Né? Então,
observado isso, né, você desenvolve seu caminho. Tá? Tem uma teoria do Barden que é chamada visão baseada em recursos, né, ou então valores, que ele fala que um recurso ele tem que ser raro, ele tem que ter valor, né? Então o que acontece? Será que eu consigo adaptar meu produto, minha empresa a essa teoria? Ou então vou para as teorias do Porter, que ele falava da questão de atuar no mercado por liderança em custo, ou então por diferenciação. Ó, tudo isso são modelos estratégicos que a empresa tem que entender para onde ela quer caminhar, né? Então, quando a empresa opta por liderança em custo, ela fala, vou ter uma condição de produção com um custo menor possível, para que o meu produto chegue no mercado com o melhor preço. Consigo, né, trabalhar desta forma? Não sei, precisa observar suas matérias-primas, seus custos operacionais. Muitas vezes, depois de produzido um produto, um lote do produto, você faz o custo total daquele lote dividido pelo número de peças, você descobriu que o teu preço da produção, né, o teu valor ali, o valor que já está ali, sem lucro, sem nada, o preço, o custo operacional de produção, ele já chega muito próximo do valor de mercado. Quer um exemplo prático? Vamos dizer que a gente produz aqui, nós produzimos margarina. Então eu vou produzir um lote de 1000 potes de meio quilo de margarina. Botei lá matéria-prima, tecnologia, mão de obra, etc, etc. Pronto, produzi os 1000 potinhos. Quando eu contabilizei tudo que eu gastei para produzir esses 1000 potinhos, vamos dizer que cada potinho teve um custo de R$4, ok? Aí eu fui no mercado para saber como é que esse produto já está lá na prateleira. Chego lá, eu observo que ele está R$4,30. Então, olha, o custo operacional meu, o custo de produção, R$4. Quando eu for colocar os impostos, lucro e todos os outros custos de transporte, um monte de coisa, né, que tem para frente, tá? Porque veja que nós contabilizamos o custo da produção. Tem muita coisa para frente até chegar no atacadista, por exemplo, ou chegar no supermercado. Então, se aqui já está 4, com toda certeza o supermercado não vai conseguir vender a R$4,30. Entendem isso? Então, por isso que a empresa precisa detectar qual estratégia que ela quer alcançar. De repente ela quer trabalhar no mercado por diferenciação. O produto dela é diferente. Tem algo que nenhum concorrente tem. Então ela pode cobrar mais por isso. Tá certo? Ela tem um quezinho a mais, e esse quezinho a mais, por esse quezinho a mais, ela pode cobrar R$2, R$3, já além, né, do seu concorrente no mercado. Isso pro exemplo da margarina, tá? Então, tá R$4,30 lá, mas a minha margarina tem a ômega 6 mais não sei o que, vitamina D, vitamina C, sei lá o que ela tem lá dentro. Por conta dela ser diferente, e a minha estratégia de diferenciação permite isso, eu vou cobrar R$6 saindo da empresa. E o mercado lá vai vender a 10, a 12, porque o supermercado vai entender também que esse produto é diferente do outro. E também o consumidor, né? Ele pega uma margarina que é só margarina, que não tem ômega, não tem as vitaminas que eu acabei de falar agora, ou qualquer outro diferencial, ele vai dizer, essa aqui que não tem nada custa R$4,30. Essa com um bocado de diferencial custa 10. Então eu talvez queira de 10 porque tem todos esses outros etc. Entende a questão da diferenciação? Ou seja, tem um produto que é diferente do outro e por ser diferente eu posso cobrar mais por isso. Ok?
Aqui nós temos algumas comparações entre a estratégia e a tática, né? Então a estratégia envolve a organização, a tática refere-se ao departamento, é um meio de alcançar o objetivo da empresa e aqui a tática é um meio de alcançar o objetivo do departamento, é orientada de longo prazo, aqui de médio e curto, é decidida no nível da instituição, ou seja, na diretoria, presidência, e aqui é no departamento, então é definida pelo gerente. Tá certo? A estratégia, como a empresa se posiciona num contexto geral. A tática é como o departamento resolve aquela questão que ela está analisando. Tá certo? Então, o planejamento estratégico é um documento, é muito interessante, precisa realmente observar. Todo líder, todo gestor, ele precisa entender de planejamento estratégico. Se ele não sabe desenvolver, mas ele precisa saber ler, ele precisa entender como é que funciona, porque é o caminho que a empresa está tomando e ele precisa estar ciente disso, ok? Não adianta eu falar que nossa empresa será orientada a dados, né? Hoje no mercado chama-se Data Driven, olha que nome bonito, Data Driven, orientada a dados. Mas eu olho na minha equipe, eu não tenho nenhum cientista de dados. Eu não tenho nenhum engenheiro de dados, eu não tenho nenhum arquiteto de dados. Você vai falar, pera lá, como é que você está propondo sua empresa orientada a dados se você não tem profissional nenhum que trabalha com isso? Você tem staff? Não. Também não tem staff? Não. Você também não tem funcionário interno? Não. Então como é que você faz isso? Tá? Então é necessário que o plano ele seja real, seja execuível também, né? Não adianta eu chegar no meu plano e falar assim, eu quero ser o líder mundial na venda de, sei lá, de margarina. Ó, isso é uma coisa um pouco difícil, né? Porque líder mundial, você tem que ter uma mega operação de produção, né? A China, muitas vezes, não consegue ser líder dentro daquilo que ela se propõe, porque mesmo que ela tenha um volume de produção absurdo, falta produto no mercado em algumas questões. Percebem isso? Então o seu plano ele tem que ser execuível, ele tem que ser real. Eu consigo alcançar? Consigo. Então já vamos, né, começar a debater outros pontos. Gente, existe muito material, mas muito material sobre planejamento estratégico. E é bom que sempre que vocês tenham um tempinho, dê uma lida, dê uma pesquisada, veja alguns artigos científicos de planejamento estratégico baseado em alguma coisa, baseado em valor, baseado em custo, questões de finança, de marketing. Veja a área que você trabalha e procure ler sobre isso. Porque tem muita coisa, tem muita teoria que ajuda, ok? E é o foco do gestor, ok? Executar e tornar execuível o plano estratégico da organização, tá certo? Aqui tem um modelinho, um exemplo, né, do Steiner, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que isso no final das contas funciona. Então aqui nós temos as premissas, né, que são as finalidades da organização, quais são os seus valores em princípio, e quais são as avaliações em relação à oportunidade e ameaças externas, né? Isso aqui é muito interessante, nós vamos falar disso numa aula mais para frente. Observe aqui, ó, avaliação das oportunidades e ameaças externas, dos pontos fortes e fracos da organização, ok? Sabe o que é isso? Análise SWOT, tá? Então nós vamos ter uma aula mais para frente focada nesse quadradinho aqui, ó. Como é que a gente faz uma análise da empresa, ok? Então aqui são as premissas. Aqui é o planejamento, ó. Tudo isso aqui, ó. Então você tem o estratégico, o tático e o operacional. Então, estratégico, missão da empresa, objetivo a longo prazo, as políticas básicas. O tático, programa de médio prazo, subobjetivos, subpolíticas. Operacional, programas de curto prazo, quais são as metas de curto prazo, quais são os procedimentos de curto prazo. E aqui a fase de implementação e revisão. Então aqui a organização vai implementar os planos e como é que ela avalia os resultados.
ok? Então faz os testes, está vendo aqui, ó, teste de viabilidade, retorna aqui de novo nas premissas para um novo plano, para um novo objetivo, para uma nova meta, ok? Aí você tem lá o modelo prescritivo de planejamento, ele tem alguns estágios, que não é diferente daquilo que nós já estamos falando, né? Então você tem, ó, a formulação do objetivo, análise externa, análise interna, formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia a ser utilizada, desenvolvimento dos planos táticos e operacional. É o que nós falamos agora há pouco, né? Questão da análise SWOT e como é que a empresa quer trabalhar no mercado. Por custo, por diferenciação, né? Por visão baseada em valores, né? Por estratégia baseada em conhecimento. Gente, tem tanta coisa que se eu for elencar aqui nós vamos ficar um tempão. Mas qual é a estratégia que a empresa quer seguir? E ela precisa saber disso. Então, primeiro, ela vai observar o mercado, né? Então ela vai fazer uma análise externa. Depois ela vai observar quais são os seus recursos, né? Então vai fazer uma análise interna da empresa. Decido qual estratégia que eu quero e vou partir para os planos, né? Principalmente o plano tático e o de operacionalização dessa estratégia que eu acabei de escolher. Aqui o gráfico, né? Então, aquilo que eu falei agora atrás, no slide anterior, sai modelo de gráfico, né? Então, formulação do objetivo, análise interna e externa da empresa, formula a estratégia e vamos, né? Toca o barco, ok? A análise SWOT aqui, ó, tá? Mas nós vamos, mais uma vez falando, nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas aí eu tenho aqui, ó, a análise interna da empresa e a análise externa da empresa. Então, no mercado, quais são as minhas ameaças? Né? O que me ameaça? O que o concorrente está fazendo? O que o governo está fazendo? O que o sindicato está fazendo? O que a comunidade, a mídia, diversos stakeholders, o que os meus fornecedores estão fazendo? Que está me ameaçando, tá? Além disso, quais são as minhas oportunidades no mercado? E aí, em relação a cada coisa, eu tenho os pontos fortes, eu tenho os pontos fracos, né? E eu preciso saber como é que eu enfrento isso. Tudo bem? Tenho condições de atuar no mercado e porque eu sou forte em alguma coisa, em agilidade, por exemplo, na entrega, eu vou trabalhar isso. Eu vou explorar esse ponto forte. E eu detectei um ponto fraco, eu preciso melhorar, tá? Como é que eu vou atuar no mercado baseado naquele ponto que para mim é considerado como fraco? Então eu preciso despender uma força maior, né? Uma força de desempenho, de trabalho, para que aquele ponto fraco ele passe a um curto prazo, se não talvez médio, a se tornar um ponto forte. Existe uma teoria, é brasileiro, chama-se José Celso Contador. O livro, a teoria dele é Campos e Armas da Competição. Então ele tem lá mais de 100 armas, que ele chama de armas, né? Como é que ele compete, né? Como é que ele compete no mercado. E ele faz uma análise combinatória entre os campos e as armas, que 1 elevado a n ali dá mais um montão de combinação. E ele faz lá um monte de gráfico, estatística de melhoria, uma contaiada danada. E ele descobre que 5, 6, 7, 8 armas que ele é forte e mais um leque de armas que ele é fraco. Então o que acontece? Na que ele é forte, ele fala para a empresa, ó, explore isso aqui, porque ninguém faz melhor isso aqui, você tem que bater forte em cima disso. E naquilo que ele é fraco, ele fala, melhore isso aqui, como é que nós vamos... Aí sim vem um plano de melhoria para aquilo, tá certo? Que ele fala, você vai competir no mercado, você precisa saber que arma utilizar, né? Então ele vê
Lógico que arma é uma metáfora, viu, gente? É uma metáfora. Ele fala, olha, eu sou rápido na negociação porque eu tenho uma ferramenta para isso. Isso é uma arma de competição, tá certo? Eu tenho um software que calcula custo em segundos, tal, me dá uma posição muito diferenciada em relação ao meu concorrente. Então isso é uma arma forte. Da mesma forma, se eu não consigo calcular custo, se eu não consigo ver questão de prover entrega, isso é uma arma que para mim está sendo considerada como fraca. E aí eu preciso melhorar, tá bom? Mas quando nós formos ter a aula de SWOT, eu vou falar mais especificamente sobre essas teorias estratégicas e eu vou dar mais detalhes sobre isso, ok? Aqui tem como se fosse um relatório, né? Você identificou os pontos fracos e os pontos fortes da empresa, é bom elencar. Aqui tem um exemplo de 5, mas pode ser que seja mais, tá? E aí você precisa adaptar o relatório à sua realidade. Aqui é a matriz de produto-mercado. Também é muito interessante, né? Como é que está o mercado atual, como é que está o seu produto em relação ao mercado atual ou ao novo mercado. Então, nós vamos falar disso um pouquinho também quando for falar de matriz GUT, essas coisas SWOT, mais outras ferramentas de estratégia lá na frente. Mas vamos dizer que o seu mercado é favorável atualmente e você tem um produto atual. Então, quando você tem essa combinação, né? Então você tem uma penetração no mercado e você precisa atuar isso. Como é que você chega ali? Como é que você desenvolve o mercado? Como é que você amplia isso? Ok? Da mesma forma, no seu mercado atual, no seu onde você já trabalha e você tem um produto novo, então você tem lá a questão das tarefas de desenvolvimento de novos, as atividades elencando isso, né? Da mesma forma, se você tem um produto, o seu produto atual, mas o mercado é novo, você tem que desenvolver técnicas para desenvolver novos mercados. E aqui, se o produto é novo e o mercado é novo, olha só, você tem que trabalhar novo produto e novo mercado. Tem lá um monte de situações, de ferramentas, de técnicas, de tarefas que você precisa desenvolver para que isso seja uma verdade. Ok? Aqui mais um exemplo, né, de plano tático. Então você tem um plano estratégico, aqui é um plano tático, então você tem novos processos, desenvolvimento de produto-mercado, desenvolvimento de recurso, planejamento de operações. Aqui os operacionais, que é o plano de execução, né, e aqui os objetivos de cada departamento. Tá? E aí nós vamos para o ciclo da APO. Então, normal, já falamos alguns slides para trás, né, que normalmente a APO ela é desenvolvida para um exercício fiscal, né? Então, vamos colocar aqui no Brasil que o exercício fiscal brasileiro é de janeiro a dezembro, então normalmente é um ano, ok? Precisa ser fácil, precisa ser execuível, etc, etc, né? Então aqui nós temos o gráfico de como que isso poderia iniciar uma conversa em relação ao plano estratégico. Então aqui nós temos o plano da empresa, aqui o plano dos gerentes ou dos departamentos e aqui os planos operacionais de cada departamento para o alcance do objetivo. Então aqui, ó, planejamento estratégico. Aí diz assim, precisamos planejar novos processos, precisamos desenvolver novos produtos e novos mercados. Precisamos desenvolver recurso, precisamos fazer melhor operações, né? Então, ó, dentro do planejamento de operações, você tem plano de marketing, plano de fabricação, plano de lucros a curto prazo. Vamos pegar aqui planejamento e desenvolvimento de produto, ó. Plano de reduções, plano de integrações, plano de diversificações. Plano aqui dentro ainda de diversificações, ó, plano de pesquisa e desenvolvimento, plano de aquisição e fusão, ok? Então você tem plano para um montão de coisa, tá certo? Agora imagina a quantidade de tarefa que tem dentro de cada plano, ok? Que precisa ser resolvido, ser executado para cada departamento, tudo bem? E aí você tem a APO segundo o Humble, né? Dois autores, Humble e Ed Orn,
Odyorn. E aí, ó, da mesma forma que o gráfico anterior, tá vendo? Plano estratégico da empresa, plano tático, plano de cada departamento, resultado de cada departamento, avaliação e controle, plano estratégico e assim sucessivamente, tá? Então não tem muito por onde correr. APO, plano estratégico, plano tático, plano operacional, avalia, plano estratégico, plano tático, plano operacional, executa, avalia e assim sucessivamente. Aqui o do Odyorn, tá? O anterior é o do Humble, né? Tá aqui, ó, ciclo da PO do Humble e esse é do Odyorn. Então, observe que não tem muita diferença, né? Tá certo? Então, ó, o superior estabelece objetivo e medida para o subordinado, acordo comum sobre os objetivos. Depois, vem aqui a revisão na estrutura da organização. Objetivo da organização, medida de desempenho. Vai da revisão. Subordinado propõe objetivo e medida para o trabalho. Acordo comum, retroação dos resultados, avaliação periódica, cumulativa dos resultados, avaliação do desempenho, objetivo da organização de novo. Percebe? Vamos desenvolver o objetivo, vamos fazer a revisão da estrutura, vamos ver o que o subordinado e os gerentes lá desenvolvem para resolver aquelas tarefas, acordo comum sobre o que vai ser desenvolvido. Faz lá retroação dos resultados periódicos contra os prazos. Acumulação, avaliação periódica cumulativa dos resultados, avaliação de desempenho da organização, objetivo de novo. E assim, é por isso que chama ciclo. Ok? Basicamente é isso. Temos um objetivo a ser resolvido. Está dentro do plano estratégico, ok? Então tem um objetivo. Chama lá o gerente, ó, precisa resolver isso. O gerente chama o seu subordinado, precisamos resolver isso aqui. Vamos desenvolver dessa forma, dessa e daquela forma. Executamos aquilo que determinamos. Avaliamos os resultados. Deu certo? Deu certo. Próximo objetivo. E assim sucessivamente. Tudo bem? Temos que desenvolver executivos. Isso é importante, né? Eu falei bem no comecinho. Estudem, estudem, estudem. Por quê? Porque o plano estratégico não é fácil. Ele é um plano enorme. Você pega um plano do teu departamento, né? Ó, só do teu departamento. Tem lá não sei quantas tarefas para ser resolvidas. Imagina o plano estratégico geral da empresa, gente. É muita coisa, ok? Então é importante que você esteja sempre em observação, sempre em atualização, observando cada ponto que melhora, cada ponto que retorna, coisas dessa natureza, tá certo? E precisa ter realmente uma participação efetiva. Agora, a avaliação de desempenho de executivo, principalmente, ela precisa ser constante na empresa, né? Principalmente para bônus, prêmios, né? A equipe que alcança os objetivos precisa ter uma recompensa, tá? Porque muitas vezes o objetivo ele é difícil de ser alcançado. Então vale aqui a observação que, olha, nós vamos te dar aqui uma recompensa financeira, uma promoção, uma melhoria em alguma coisa, porque o funcionário ele se mantém motivado. Certo? E falamos disso, né? Em uma outra teoria, questão da motivação, ok? Aqui nós temos algumas perguntas, apenas para vocês terem uma ideia, né, de como conduzir na questão de desenvolvimento de equipe, principalmente executivos, né? Então aqui você tem a necessidade da empresa, vou ler uns dois só, tá? Aqui, ó, fixar meta para esclarecer o objetivo do negócio. E aí o executivo fala, diga-me o que esperam de mim. Então, o que nós temos que desenvolver nesse executivo? Plano de objetivo anual e plano de objetivo individual. Tá? Então, você tem os seus objetivos do ano e os seus objetivos como pessoa, como executivo. Né? Vamos pegar um outro aqui, ó, orientar os recursos humanos para atingir eficiência.
Então é mais ou menos assim, diga-me como estou caminhando, né? Como é que eu vou indo. Então aqui você tem a avaliação de desempenho como um documento, né? Que pode te dar a noção de como é que você está caminhando. Você está bem, não está? Você está conseguindo alcançar os objetivos? Você está se desenvolvendo bem dentro de que a empresa espera de você? Tá certo? E mais assim tem alguns outros exemplos aqui, ok? Mas basicamente é isso. O que a empresa precisa, o que o executivo espera, né? Então, olha, o que vocês acham que como é que eu estou indo? Pague-me realmente de acordo com a minha contribuição, ou seja, eu ganho menos? Qual é o sistema de remuneração da empresa? O que a empresa pode contribuir mais? Né? Plano de benefício, que hoje é uma moda, né? Bom, alguns benefícios e problemas com a administração por objetivo. Então, um benefício, aclaramento dos objetivos, e todo mundo sabe o que fazer. Tem condições de melhorar os planejamentos. Os padrões são claros em controle, então você precisa alcançar até aqui e aqui precisa ser alcançado num prazo tal. Pode aumentar a motivação da empresa, né? Então o pessoal se sente mais motivado por estar alcançando os objetivos. A avaliação desses pontos, dessas metas, são mais objetivas, ou seja, eu sei onde eu devo chegar e quando eu chego eu consigo entender isso, tá certo? E melhora o moral da equipe, né? Ok? Porque você percebe que você está em desenvolvimento, que você está alcançando os pontos. Problemas, né? Coerção sobre subordinados, então nem sempre todo gerente consegue trabalhar isso democraticamente, então ele começa a pressionar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, você não está alcançando, o seu desempenho está fraco e a pessoa, se ela não for muito bem orientada, acaba que desmotiva. Mais uma vez lá, aprovação de objetivos incompatíveis. Lembra lá? O objetivo deve ser execuível e ele tem que ser orientado ao departamento. Dei alguns exemplos e um deles é o Data Driven. Você quer que a empresa tenha um objetivo orientado a dados, mas você não tem ninguém de ciência de dados dentro da empresa. Como é que isso é feito? Está totalmente incompatível, ok? Para alguns casos você tem muito relatório para fazer, então é um papelório em excesso. Hoje, mesmo sendo digital, você precisa preencher um monte de coisa, tá? Focalização sobre os resultados mais facilmente mensuráveis do que os mais importantes. Então, produção, por exemplo, precisamos produzir 100. Quando chegou 100, eu enxergo 100, né? Só que tem coisa mais importante, por exemplo, qual foi o custo para chegar nesse 100? E muitas vezes a pessoa não foca nisso, foca no 100. Tá certo? E perseguição rígida de objetivos que poderiam ser abandonados. Então, muitas vezes você quer que uma determinada coisa também seja alcançada, mas aquilo não é prioridade. Lembra lá do gráfico de hierarquia de objetivos? Então, por exemplo, eu preciso que isso aqui seja executável, mas aí isso não precisa ser nesse momento. Não, mas eu quero que seja agora. Então, tá, vamos dizer, você está colocando uma prioridade numa tarefa, numa meta que não precisa. Isso pode ser deixado a segundo plano, tá certo? Então, por isso que o executivo, ou seja, o gerente, o diretor, será o seu líder, eu vou colocar assim, né? Ele precisa ser treinado, ser muito bem orientado, como é que as coisas acontecem, porque muitas vezes um ajuste pequeno numa tarefa já resolve o caso. E aí fica lá não sei quanto tempo esperando que uma coisa aconteça. Eu já vi casos, por exemplo, de um processo parar por mais de 4 horas porque uma embalagem tinha um problema com a cor e no Pantone, gente, é uma tabela de cores, tá? Pode-se entender assim. Tem lá um código RGB ou CMYK que isso deveria já estar definido, né? Numa linguagem visual da empresa. Quando eu crio a identidade visual da empresa, em algum canto eu coloco, olha, vamos dizer que a cor seja verde, tá? Então o nosso verde será o código tal.
Pronto, pronto. Então, se eu for trabalhar com Photoshop, Illustrator, qualquer software gráfico, tem lá o código, que pode ser utilizado no RGB como joguinho da velha e mais um código, ou pode ser no CMY, que você coloca tanto disso, tanto daquilo, que também é um código. Pronto, se tiver isso definido, vamos dizer que o verde que eu defini for o código 200, por exemplo, não é assim, são 6 números, tá? Mas vou colocar 200 para ficar mais fácil. 200, se todo mundo souber que o verde vai ser o 200, todo canto verde vai ser o mesmo 200. Mas isso precisava estar registrado, né? Ó, por isso que fala aqui papelório em excesso. Mas tem muita coisa que precisa tá resolvido. E aí nesse processo que eu observei, uma situação ficou esperando 4 horas porque ninguém sabia qual era a cor correta que deveria ser colocado naquela embalagem. E aí eu sugeri, falei, mas isso não está no documento, no protocolo de execução? Ah, alguém marcou em algum lugar. Olha. E aí depois de sei de quanto tempo, 4 horas e pouco, localizaram o gerente e o gerente falou, olha, tá num documento assim, 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 tem lá o código. Aí eles localizaram, botaram o código, pronto, foi o verde, que era o verde que a empresa utilizava. Tá certo? Então algumas coisas, elas precisam ser muito bem orientadas, muito bem dirigidas, né? E você não pode entender que a empresa simplesmente é a execução da minha tarefa. Ah, eu estou aqui na empresa para bater esse carimbo, o resto que se exploda. Você tem que entender os processos que a tua empresa executa. E o documento, quando chega na sua mão, se chegou um plano operacional para você, você tem que ler. Ok? Ah, mas na empresa não deixam eu ler. Tá bom, posso levar para casa isso aqui? Posso. Gente, se você pegar 2 horas, 1h30, 2 horas, você lê o documento inteiro. Porque depois que você entender aquilo, você não vai precisar estar lendo isso todo dia. Você precisa realmente saber o que você precisa fazer, né? Quais são suas tarefas, suas metas, seus objetivos. Como é que seu departamento ele reage aos objetivos gerais da empresa. E quais são as características básicas daquilo que eu faço. Tem um código de departamento, tem um código de função. Aqui existe uma característica específica que eu faço e precisa ter aqui eu preciso digitar algo aqui na planilha de Excel. Então essas coisas você precisa despender um tempo. Olha, não estou dizendo a palavra perder tempo, despender, separar um tempinho para que você leia, né? Saiba o que o seu departamento faz e as características daquilo que faz. Relatório financeiro, por exemplo, você vai baixar boleto, você precisa saber qual é a carteira certa, quando é uma cobrança, quando é cartório, quando é Serasa, você tem que saber esses códigos. Ah, eu só baixo a planilha e mando não sei para quem. Tá, mas você alimentou? Eu não. Por quê? Porque eu não sei. Basicamente é isso. Mas você leu no plano? Não. Então, ó, você está totalmente desfocado das tarefas, né, do seu departamento. E aí diz que no plano operacional nós precisamos ser um pouquinho mais eficientes. Mas se você não consegue alimentar a sua planilha de Excel para fazer com que a coisa desenvolva com maior fluidez, imagina, o objetivo não vai ser alcançado no prazo. Tá certo? Esses são apenas alguns exemplos que eu dei de acordo, né, com o que a gente já entende, já viu aí, né, no dia a dia das organizações. Então aqui só para a gente entender uma fase de transição, ou seja, antes da PO e depois da PO. Observa que aqui nós temos administração do cotidiano, na PO focalização no futuro. Aqui nós olhamos a empresa para dentro, aqui nós olhamos a empresa para o lado de fora. Aqui orientação é produto, aqui orientação pessoa, orientação organização, orientação cliente, orientação na atividade, orientação nos resultados. Aqui nós administramos a rotina, aqui nós inovamos, a ênfase é no como e aqui no para quê.
ênfase no dinheiro, máquina e material, ênfase em pessoas, mentalidade e tempo. O controle aqui é centralizado, funcional e tecnocrático. Aqui a iniciativa é descentralizada do subordinado, ou seja, nós e o gerente subordinado escolhe a maneira como fazemos as coisas. Aqui o estilo de liderança é autoritário, aqui é participativo democrático. Aqui nós temos uma diretriz e temos uma supervisão. Aqui nós temos a ideia de delegação, falamos nisso numa aula anterior, né? E aqui a ideia do individual e na pós o trabalho em equipe. Nem todo mundo está preparado para trabalhar em equipe, tá? Ponham isso na mente. Nem todo mundo está preparado para trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é apenas escutar os companheiros. É uma filosofia, certo? Então, desde ajuste de tempo, desde sincronismo de trabalho, desde visão baseada nos objetivos, ou seja, o nosso departamento precisa resolver isso em 10 dias e todos se orientam para que aquilo aconteça, tá? De forma harmoniosa. Então, trabalho em equipe, ele é conceitual. Tanto é que tem teorias para isso, né? E tem livros específicos em liderança por equipe, tá certo? E é bom, se a sua função é de gestão, é de supervisão, é bom que você leia bastante sobre isso, porque desenvolver equipe não é fácil, principalmente uma tarefinha ali dentro, que é gestão de conflito. Quando você trabalha com gente, a primeira coisa que bate na tua porta é uma palavrinha chamada conflito. Ok? Um sempre quer puxar a brasa para sardinha, o outro quer ter um etc, o outro quer ter uma mesa melhor, o outro quer chegar mais tarde, o outro quer sair mais cedo, o outro quer ganhar 10 conto a mais ou a menos, ou sei lá, coisa dessa natureza. E você precisa estar gerenciando esses conflitos, que não são poucos, cotidianamente. Quando você tem uma liderança democrática participativa, 2, 3 reuniões mensais você resolve todas essas questõezinhas e apara todas as arestas. Mas se você não tem tempo ou a empresa não permite que você seja democrático, a sua empresa ela tem uma imposição autoritária, olha, você vai lá e o pessoal tem que fazer isso, então é um trabalho mais complexo e você precisa aprender a desenvolver essas habilidades para que a sua equipe alcance os objetivos dentro daquilo que a empresa necessita. Ok? Bom, gente, é isso. A administração por objetivo. Lembrando que eu utilizo o livro Introdução à Teoria Geral, do Hidalberto Chiavenato, mas você tem muito livro aí, inclusive Administração por Objetivo do próprio Peter Drucker. É um livrão bonito, com bastante informação. Aforante isso, como eu gosto de dizer, você tem muito vídeo na internet, você tem muito material que pode te ajudar. Então, não perca tempo. Se prepare, se capacite, porque a tarefa de gestor não é uma coisa fácil, tá certo? É um desafio cotidiano. São coisas que você precisa acrescentar a cada momento, a cada dia, a cada instante. Demanda tempo, demanda paciência, sabedoria e direcionamento. Ok? É isso. Na próxima aula nós viremos com um novo tema e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Valeu, gente. Até mais.